Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, certo? Vamos iniciar agora a unidade 2, progressões aritméticas e geométricas, tema 1, que é sobre progressões aritméticas. No tema 2, iremos falar sobre progressão geométrica, certo? Então, as progressões estão presentes em muitas situações, desde problemas de economia pessoal até descobertas científicas. Ou seja, de modo geral, essa questão das progressões, tanto da aritmética quanto da geométrica, elas estão presentes no cotidiano. Por exemplo, ele vai dar uma situação abaixo. Imagine o caso de um jovem trabalhador que estabeleceu um plano de poupança para fazer uma viagem de estudos. Suponha que ele deposite mensalmente uma quantia e aumente o valor do depósito a cada mês. Do seguinte modo, deposita R$100 no primeiro mês, R$110 no segundo mês e vai crescendo R$10 a quantia depositada no mês anterior, fazendo isso regularmente por 24 meses. Ou seja, o que ele está fazendo? No primeiro mês ele vai depositar R$100, no segundo mês 110, no terceiro 120, 130 e assim sucessivamente. Ele vai fazer isso por 24 meses, que é 2 anos, que são 2 anos, certo? Se você aprender como trabalhar com progressão, saberá, por exemplo, quanto deve ser depositado em determinado mês ou a quantia acumulada ao fim de 2 anos de poupança, certo? Ou seja, no final desse vídeo, a gente vai aprender o que? A fazer essas contas. Se todo mês eu deposito R$100 e a cada mês eu aumento R$10 do que eu depositava no mês anterior, né? Como por exemplo dele depositando 100, depois 110, depois 120, ao final de 24 meses, quanto é que eu vou ter na poupança? Ou ao final de 12 meses, né? E assim sucessivamente. Ou então, se eu quiser saber, por exemplo, eu quero fazer uma poupança de R$5.000 durante 3 anos. Eu vou ter que depositar quanto por mês, certo? Para mim ter essa quantia daqui a 3 anos. Bem, pessoal, então, essas aplicações que eu acabei de falar, ela pode ser tanto uma aplicação de forma aritmética como de forma geométrica, certo? Vamos primeiro entender a progressão aritmética. Algumas progressões são muito simples e você já as conhece do estudo das primeiras tabuadas, como é o caso da sequência dos números pares positivos. 2, 4, 6, 8, né? A tabuada de 2 aí. Assim não é difícil determinar o valor numérico do quinto termo, né? Abaixo fazer o quê? 5 vezes 2 vai ser 10. Seguindo essa lógica aí, 2, 4, 6, 8, é fácil a gente determinar os termos, o quinto termo, o quarto, o 10º termo, o 11º termo, fica simples. Considerando que a diferença entre 2 termos consecutivos da sequência é 2 e que A4 é igual a 8, pode-se concluir que A5 é igual a 8 mais 2, ou seja, é o valor anterior somado com o próximo. Então isso dá para a gente ter uma ideia e responder essa pergunta, qual o 10º termo, qual o quinto termo, pelo raciocínio lógico, né? Observe que o A1, quem é A1? É o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aí? 2. Observem aí no slide. É o 2. Quem é o segundo termo? O 4, o 5, e assim, aliás, o 4. O outro termo, o terceiro termo, o 6. O quarto termo, o 8, e assim sucessivamente. Dado que em uma sequência dos pares positivos, o 0 não é positivo nem negativo. Certo? Olha, ele só mostrou aí a sequência dos dados. O que ele quer mostrar? Se eu quero saber quem é o A3, eu pego o valor de A2 e somo mais 2. Se eu quero saber o valor de A4, eu pego o valor de A3 e somo mais 2. E assim sucessivamente. Essa é a lógica dessa sequência aí, né? No caso dos números pares.
Então, ó, de modo geral, pode-se dizer que um termo qualquer, A de N, pode ser determinado em função de sua posição. Em outras palavras, o enésimo termo da sequência é A de N é igual a 2 vezes N. Como assim? O que foi que ele quis mostrar aí? Ó? Se eu quiser saber, o A de N é como se fosse qualquer N. Olha, tem um A e um N aí embaixo. Por exemplo, se fosse o A5, percebam que o N aí se transformou em 5. Ó. Quem seria o A de 5? O quinto termo. Bastaria eu fazer o quê? 2 vezes 5 é 10. Ah, e se eu quisesse saber quem era o, sei lá, o 30º termo? Não é 30º, não é 30, então ficaria A sobre 30 aí embaixo, ó. Aí ficaria igual a 2 vezes 30, 60, certo? Essa é o quê? Essa é a fórmula que a gente encontrou para essa progressão, né? Para essa progressão aritmética. Ó. As sequências cuja diferença entre dois termos consecutivos é constante são chamadas de progressão aritmética, também conhecidas como PA, sendo sua constante denominada razão da PA. Ou seja, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números do qual a diferença entre entre o primeiro termo e o segundo termo é sempre constante, certo? Entre o segundo e o terceiro é constante. Entre o terceiro e o quarto é constante. Como assim? No caso de 2, ele foi mudando no quê? De 2 em 2. O primeiro foi 2, o outro foi 4. Aí mudou como? De 2 em 2, certo? Ou seja, essa razão com que mudam os números, ela é constante. A gente também chama ela de quê? Razão da PA, certo? Como é que eu consigo descobrir uma razão de uma PA? Basta subtrair o anterior, aliás, o sucessor com o anterior. Por exemplo, o primeiro não foi o 2, depois não foi o 4. Então, se eu quero saber a razão dessa PA, como é que eu faço? 4, pego o sucessor e subtraio do antecessor. Faço 4 menos 2, 2, né? E se eu quiser saber, por exemplo, o terceiro não é 6, o terceiro termo não é 6, e o segundo não é 4, 6 menos 4, 2. Ou seja, a razão entre um número e outro permanece sempre o mesmo, que é de 2, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Uma PA fica bem determinada quando se conhece seu primeiro termo e sua razão, né? Por que ele disse isso? Porque quando eu sei quem é meu primeiro termo e sei quem é a razão, basta eu ir fazendo as contas e eu vou descobrindo quem são os próximos termos, né? Com esses elementos é possível calcular o valor numérico de qualquer termo em função de sua posição n na progressão, certo? Bem, é isso. Por enquanto, nesse slide aí, Aí ele mostra outro exemplo de progressão, Mas existem casos, mas existem um caminho mais curto e engenhoso para encontrar o valor do 11º termo. Lembre-se de que a razão é R3. Aqui ele já nos dá outro exemplo de progressão aritmética, né? Que é essa progressão que vai mudando o quê? Que tem uma razão constante, né? Ou seja, que sempre vai mudando de maneira constante. Se ela mudou do primeiro para o segundo, 2, no terceiro ela também vai mudar 2. Se ela mudou 3, do terceiro para o quarto também vai mudar 3. E assim sucessivamente, né? Em cada termo. Então, no caso aí, nesse termo que ele está mostrando aí para a gente no slide, ele disse o quê? Quem é meu A de 1? Primeiro termo é 2. O segundo, 5, 8, 11. E assim sucessivamente, Quem é a minha razão aí, Basta eu fazer o quê? Fazer 5 menos 2, vai dar 3, Ou então fazer 8 menos 5, ou então 11 menos 8, dá sempre a mesma razão. Porque ele vai mudar de 3 em 3, certo? E como é que eu posso descobrir quem é o 11º termo? O que se procura saber é quantas vezes é preciso somar a razão 3 para ir do primeiro até o 11º. Ou seja, quantos 3 é que vai aparecer? A gente sempre vai somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 até chegar ao 11º termo, né? Então a gente tem que descobrir quantos 3 é que vão aparecer até o 11º termo. Para responder, observe o que acontece com os 4
termos conhecidos, ó. O A de 2, como é? Ó? É o A de 1 mais a razão. Ou seja, é o A de 1 que é 2 mais a razão que é 3. Ó. 1 mais 3, 5, aliás, 2 mais 3, 5. Ó. E assim sucessivamente. Ó. Então, pessoal, percebam aí, ó, que de acordo com o que eu vou seguindo com a minha PA, ó, eu vou aumentando os números. Ó. É A1 mais 1 vezes 3, depois A1 mais 2 vezes 3, depois A1 mais 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Ó. Certo? Eu sempre pego, multiplico a minha razão por um termo anterior. Por exemplo, se eu quero saber quem é o 11º termo, como é que eu vou fazer? Vai ser A1 mais 10 vezes 3, certo? Nesse caso aqui vai ser o que? Vai ser A1, que é 2, mais 10 vezes 3, 30. Então vai ser o meu 11º termo, é o número 33, certo? Bem, pessoal, nesse outro slide aí, ó, observem a aplicação, ó, dessa forma para resolver outros problemas relativos à mesma sequência. Ou seja, lembrando que a progressão aritmética é uma progressão de números, uma sequência de números que possuem a mesma razão, certo? Vão se modificando da mesma forma, de um para o outro. Ó, calcule o valor de A de 20 quando A de 1 é igual a 2 e R é igual a 3. Como é que eu vou fazer? Ó? Basta substituir na fórmula. Temos uma fórmula geral da PA. Como é essa fórmula? Observem aí embaixo. Ó, é A de N igual a A de 1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, essa é a fórmula geral de uma PA. Se ele me der, por exemplo, o primeiro termo e a razão, pronto, eu consigo achar qualquer termo dessa sequência numérica, certo? Uma PA. Então, pessoal, é importante que vocês lembrem e aprendam esse termo aí da PA, o termo geral da PA, certo? Ó, então, a partir de agora nós vamos para a lousa resolver alguns exercícios, certo? Então, pessoal, ó, para mim poder saber calcular, ó, o ADCN de qualquer termo geral de uma PA, ó, eu tenho que aprender o quê? Essa fórmula aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês, certo? Ó. Aí o livro deu um exemplo, o seguinte exemplo, ó, se eu tiver o primeiro termo for 2 e a minha razão for 3, ó, quem é que vai ser o meu 20º termo, certo? Meu 20º termo vai ser A20, ó, é igual a 1, que é meu primeiro termo, que é 2, ó, mais N é quantos termos? Quem é meu N? Ó? 20, ó, menos 1, vezes a razão. Ó. Quem é a razão? O R. Opa, quem é a razão nesse caso? 3, ó. Então, meu A de 20, pessoal, vai ser igual a 2 mais 20 menos 1, 19, vezes 3, ó, certo? Meu A de 20 aqui, ó, vai ficar igual a 3 vezes 19, posso fazer a conta normal, ó. Aqui, se fosse 3 vezes 20, daria 60, né, ó? Isso, 60. Mas no caso eu tenho que diminuir 60, eu tenho que diminuir 3, ó, de cada 19, né? Falta 1 para 20, então eu tiro 3, ó. Então fica 60 menos 3, no caso vai dar 57, ó. Então fica 2 mais 57, que é igual a 59, certo? Então meu 20º termo é 59, certo? Quando eu tiver uma sequência dessa maneira, né? Quando eu tiver uma sequência com a razão 3 e o meu primeiro índice for 2, certo? Então, no caso, vamos resolver agora alguns exercícios, certo? Então, pessoal, a minha primeira questão diz o seguinte, ó, o termo geral de uma PA é dado por A de N igual a 2N menos 1. Então, o terceiro termo da PA vale, ó, esse é o primeiro exercício de vocês, ó.
eu tenho que o A de se n, ele deu a fórmula, A de se n é igual a 2n menos 1. Ele quer saber o quê? Quem é meu A de 3? O terceiro termo. Então, eu faço 2, quem é meu n? 3, vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 menos 1. Meu A de 3, que é o terceiro termo, vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, certo? Isso foi bem fácil, né, pessoal? Só substituir os valores, Ele me deu a fórmula e me perguntou quem era o meu terceiro termo. Fiz só substituir. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, certo? Bem tranquilo, né, essa questão? Que é o item D. Então, vamos para o próximo, A segunda questão diz o seguinte, determine um número de termos de uma PA cujo primeiro termo é 1,5 e o último termo é 31,5. Ele me disse o que? Essa segunda questão. Ele quer saber o número de termos que existem. Ele me disse o primeiro termo, A inicial, ou tal A de si 1, que é igual a 1,5, e me disse o A de si F, aqui que eu não sei quantos termos tem, né? Final é igual a 31,5. E o último termo é 31,5, certo? E a razão é 1,5. Ele me deu o A de si 1 e a razão. Igual a 1,5. Pronto, o que foi que ele me deu? O A de si 1, a razão. Ele quer saber o quê? Quantos termos tem aqui, certo? Ele quer saber o quê? Quem é meu N, quantos termos tem, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Substituir na fórmula. Quanto é que vale meu A de si N, nesse caso, que é o último termo? 31,5, Então, eu vou substituir aqui, 31,5 é igual a de si 1, que é igual a 1,5, mais N menos 1 vezes minha razão. Quem é minha razão? 1,5, certo? Repito, 31,5 é igual a 1,5 mais 1,5 vezes N, 1,5 N, menos 1,5 vezes 1, 1,5, certo? Ou seja, 1,5 menos 1,5 vai embora. Então, tiro esse com esse, certo? Sobrou quem? 1,5N é igual a 31,5. Só mudar, inverter a posição. 1,5N é igual a 31,5. Certo? Está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar N igual a 31,5 dividido por 1,5. Certo? Então vamos lá. Então como é que eu vou fazer isso aqui, Tem uma forma mais fácil de fazer isso aqui, pessoal? Tem, Se eu multiplicar por cima por 10 e embaixo também, isso vai dar 315 dividido por 15, Vamos fazer a conta. 315. Vou fazer aqui embaixo. 315. Vou fazer aqui desse lado. Vou fazer só essa conta aqui, 315 dividido por 15. 31 dá 2, sobra 1, vamos para baixo. 15. E aqui vai dar quanto? 1. 15 vai dar 0. Pronto, 21. Ou seja, eu tenho, meu N é quanto? 21. Certo? Então eu tenho quantos termos nessa PA? 21. 21 termos. Certo? Nesse caso. Então, recapitulando, o que foi que ele me deu? Ele me deu o último termo, que é o A de si N, 31,5, é o último termo. Ele me deu o primeiro termo, que é 1,5, e a razão, certo? Que é o meu R, Pronto, o que foi que eu fiz? Aliás, o que é que eu quero saber? Quantos termos é que tem se eu tiver o A de si 1, 1,5, e o último valor for 31,5? Eu vou ter quantos termos, certo? Eu vou ter 21 termos. Eu fiz o quê? Só substituir na equação.
certo? Só é fazer essa substituição, tranquilo? Então, vamos passar agora para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó. O número de múltiplos de 11 entre 10 e 1000 é... Ou seja, ele quer saber o quê? O múltiplo de 11. Ó, o número de múltiplos de 11 entre 100 e 1000, ó, certo? Então, vamos lá. Ó. Quem é que vai ser múltiplo de 11? Minha razão é 11. Se ele diz que é múltiplo de 11, vai me dando 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11 e assim sucessivamente, né? Então, minha razão é 11. Tranquilo. Então, quem é que vai ser o meu primeiro termo? O índice 1. Ele falou que era a partir de 100. Se é a partir de 100, o meu primeiro termo aí vai ser quem? 110. Certo? O primeiro múltiplo de 11 que eu tenho depois de 100 é 110. Certo? Ah, como foi que você fez isso? Só para lembrar, o pessoal que tem dúvida do que é o múltiplo. Múltiplo, pessoal, só é ir multiplicando. 1 vezes 11, 2 vezes 11, 3 vezes 11, certo? E assim sucessivamente, ó. Quando eu multiplico 9 vezes 11, quanto é que vai dar? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. E se eu faço 10 vezes 11, ó, deu 99. 10 vezes 11, que é um múltiplo, ó, vai dar 110, ó, que é o múltiplo mais próximo de 100, ó. Que ele quer o quê? Os múltiplos de 11 entre 100 e 1000, ó. Certo? Então, eu fui fazendo os múltiplos, ó. Quem é o primeiro múltiplo depois de 100? 110, certo? Então, vamos lá, 110. Então, nesse caso, ó, como é que eu vou fazer? Eu já tenho minha razão? Já tenho o meu índice 1? Tenho. Ah, se eu tenho o meu índice 1 e tenho o meu R, eu já tenho tudo, né? Porque ele quer saber o quê, ó? Quem é que vai ser... Aliás, eu tenho quantos múltiplos de 11? Ah, então ele quer saber o quê? O número de termos, ó. São os múltiplos de 11 que eu vou ter a partir de 110. Aí, mais 11. Aí vai dar um valor. Aí depois, mais 11, mais 11. O que ele quer saber é o número de termos, ó. Quando eu sei o número de termos, pronto, pessoal, o que é que eu descobri? Foi que eu descobri a quantidade de soma de 11, né? Porque ele vai me dar o primeiro termo, com o segundo termo, ele fez o quê? Somou 11. Então, nesse caso aqui, ó, aqui eu descobri o meu primeiro. Quem é meu último termo? Qual é o número mais, o múltiplo de 11, próximo de 1000, né? O múltiplo de 11 mais próximo de 1000, pessoal, que é o meu ADCN, que é o último termo, né? Vai ser o quê? 990, certo? Por quê? Se eu somar mais 11 aqui, pessoal, vai passar de 1000, ó, certo? Vai ser 1001. Então, o mais próximo é 990. Então, meu ADCN vai ser 990, que é meu último termo, certo? 990, meu último termo, ó, quem é meu primeiro termo? 110, mais N, que é quem eu quero saber, eu tenho quantos números entre 100 e 1000 que são múltiplos de 11? É o que eu quero saber. Menos 1, igual a R, quem é R? 11, ó. Então, vamos lá, que dá 990, igual a 110, mais 11 vezes N, 11N. 11 vezes 1, 11, certo? Então, vamos lá, 990, 110, ó, menos 11 dá 99, mais 11N. 99, está somando, vai para o outro lado como? Subtraindo, ó. Vai ficar 990 menos 99. Isso é igual a 11N, certo? 99. Então, vamos lá. Subtrair isso aqui, ó, 990 de 99. Vou fazer aqui para vocês verem. 990 menos
99. Peço 1 emprestado aqui, vai ficar 8 e vai ficar 10. Ó. Então aqui só vai 1, certo? De novo, peço 1 emprestado, aqui vai ficar quanto? Ó? 8. E aqui ficou quanto? Peço 1 emprestado para cá, vai ficar o quê? 18. 9 menos 18, 9. 891, certo? Então nesse caso vai ficar N é igual a 891 dividido por 11, certo? Cadê o 110? Isso. Ah, pessoal, errei aqui a conta. Ó. Só um instante. Quando eu faço essa parte aqui, ó, para me simplificar, eu posso fazer logo isso aqui, pessoal. Ó. Aqui, né, vezes 11. Beleza. Mas eu posso passar logo isso aqui, o quê? Subtraindo para o outro lado, certo? Então, passo subtraindo logo 110, ó. Fica 990 menos 110. Isso é igual a 11N menos 11. Ó. Subtraindo aqui, ó, vai dar 800. Vamos subtrair só o 10 primeiro, ó. 90 menos 10 dá 80. Então, tirando 100, vai ficar 880 igual a 11N menos 11. Aí eu vou fazer o que agora? 880 mais 11 igual a 11N. Por quê? Estava subtraindo, veio para o outro lado como somando. Isso aqui vai dar 900. Aliás, 800 com mais 10, 91. Igual a 11N. Mesma coisa. Então fica 891 dividido por 11. Isso é o meu número de termos. Ó. Certo? Fazendo essa divisão aí, pessoal, vai dar igual a... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer. Que dá em torno de 81. Certo? Tranquilo? Então, recapitulando, o que foi que eu fiz? Peguei meu primeiro termo, que é o primeiro múltiplo próximo de 100, o primeiro múltiplo de 11 próximo de 100, e peguei o último múltiplo próximo de 1000, ó, que é quem? 990. E apliquei nos termos, ou seja, eu tenho quantos múltiplos de 11? 81 termos, certo? 81 múltiplos de 11 entre 100 e 1000, certo? Bem, pessoal, na questão 4 temos o seguinte, ó. A razão de uma PA na qual A3 mais A5 é igual a 20 e A4 mais A7 é igual a 29. Então, vamos lá, ó. A3 mais A5 é igual a 20. Isso é a nossa primeira, né? Ele também dá uma segunda aí. Ele fala o quê? Que A4 mais A7 é igual a 29. Certo? Então, o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber a razão, certo? Mas, para mim saber a razão, eu tenho que fazer alguma associação com esses dois aqui, ó. Certo? Com 1 e com 2, ó. Quem é A3? Ó? Né? Vamos ver quem é A3. A3 é igual a A1, ó, mais N, que é N, 3, ó. 3 menos 1. Por que o N é 3? Ó? Porque é o meu A3, ó. Se é A3, o meu N é 3, vezes R. Isso é igual a A1 mais 2R. E quem é meu A5? Ó? Eu faço da mesma forma. Ó. É A1 mais 5 menos 1, ó, vezes o R. Isso é igual a A1 mais 4R. Ó. Certo? Então, deixa eu ver se ele pede outra coisa.
Pronto. Não é só isso mesmo. Então aqui eu também tenho que saber o quê? Aliás, unindo essa primeira aqui, ó, A3 mais A5 eu vou substituir, ó. Quem é A3? A1 mais 2R. Quem é A5? A5 é A1 mais 4R. Ó. Então, essa equação, como é que ela vai ficar? Primeiro, vai ficar A1 mais 2R mais A1 mais 4R, ó. Isso é igual a 20, ó. Isso vai ficar 2A1 mais 6R igual a 20. Pronto. Minha primeira equação vai ficar dessa forma. Certo? O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu escrevi essa equação em termos de A1, ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa com a segunda equação. Quem é A4? A4 é igual a 1 mais N, que é 4, menos 1 vezes R. Isso é igual a 1 mais 3R. Quem é meu A5? Vou fazer do mesmo jeito. A1 mais. Quem é N? Só olhar para a fórmula, pessoal. N é 5. Menos 1 igual a R. Então fica A1 mais 4R. Do mesmo jeito que eu substituía o valor de A3 e A5 aqui, eu também vou substituir o valor de A4 e A7. Aqui não é A5, pessoal, é A7, ó. A7. Então eu vou só trocar aqui, ó. Fica 7 aqui e aqui não é 5, ó. É 7. E aqui fica 6R. Pronto. Pronto, vou só substituir A4 e A7 aonde? Aqui, ó, para ver como é que vai ficar. A primeira eu encontrei essa. Vamos ver como é que vai ficar a segunda. Vamos lá. Vai ficar A4, ó, que é A1 mais A3. Mais 3R, aliás. Mais A1 mais 6R. Isso tudo é igual a 29. 2A1 mais 9R. Isso é igual a 29. Certo? Pronto, ó. Encontrei o que? Minha segunda equação. Pronto. Como eu encontrei essa segunda equação, ó, 2A1 mais 9R igual a 29, eu vou fazer o que agora? Montar o sistema, né, da equação 1 com a equação 2 para me saber quem é o R, ó. Certo? Então vamos lá. Só apagar, deixa eu ver. Não, vamos fazer desse lado aqui o sistema. Vamos só repetir aqui, ó. Montando o sistema vai ficar desse jeito, ó. A primeira fica 2A1 mais 6, R igual a 20. Ó. E o segundo, vou só pôr assim, montando o sistema, né? 2A1 mais 9R, 9R igual a 29. Pronto, montei esse sistema aqui, ó. Certo? Então, quando eu monto esse sistema, eu vou só resolver ele e encontro quem é a razão. Como é que eu posso fazer para resolver ele? Eu posso fazer o primeiro menos o segundo ou o segundo menos o primeiro. Então percebam que é melhor fazer 29 menos 20 do que 20 menos 29. Por quê? Porque senão ele vai dar número negativo. Ó. Então vamos só inverter a posição aqui, ó, dessas equações, ó, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Ó. 2A1 mais 9R igual a 29. 2A1 mais 6R igual a 20. Ó. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse sistema e encontrar o meu valor de R? Vou subtrair, né? A primeira da segunda. Ó. Subtraindo. Então, 2A1 menos 2A1 dá 0. Corta. 9R menos 6R
vai dar quanto? 3R, né? 3R é igual a 29 menos 20 vai dar 9. Ó. Então eu tenho que, se aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então fica 9 dividido por 3. Isso é igual a 3. Então a minha razão é 3. Certo? No caso, é o que ele está pedindo aí, ó. É a razão. Então, pessoal, quando eu monto aqui a minha equação, quando ele vier dessa forma, percebam que eu tive que montar um sistema, né? Mas como? Eu teria que colocar a razão, teria que fazer a razão aparecer aqui, ó. Como é que eu faria isso? Descobrindo quem é a 3, ó, colocando na fórmula, para poder aparecer quem é R, ó, certo? Na fórmula geral de uma PA. Então foi isso que eu fiz, ó, né? Quando eu achei o R, ó, organizei essa primeira equação, ó, substituí A3 e A5 por esses valores, ó, A1 mais 2R, A1 mais 4R, e igualei a 20, ó, foi isso que eu fiz aqui. Aí organizei essa soma aqui, né? Somei os 2A1 com o 2R mais os 4R, obtive isso. Esse mesmo processo eu fiz aqui na parte de baixo, ó, com essa segunda equação, e obtive essa outra aqui, ó, né? Então com isso eu pude montar esse sistema. Aí após montar o sistema, o que foi que eu fiz aqui para resolver? Só subtrair, né? A primeira da segunda. Aí encontrei 3R igual a 9. Está multiplicando, vem para o outro lado dividindo, R igual a 3, certo? Bem, era o que a questão estava pedindo, mas, por exemplo, se ela me pedisse para me descobrir quem é, vamos supor aqui, o meu A1, ó, que ele não disse quem era, né? Teria como? Teria, eu já iria substituir aqui e montaria outro sistema, mas não é o que a questão está pedindo, né? Ele está pedindo simplesmente a razão. Bem, pessoal, a quinta questão aí do exercício de vocês, ela é um pouco extensa, né? E ela não é um tanto cobrada na prova de vocês, na prova que vocês vão fazer do Enseja, certo? Então a gente vai fazer a questão 6. Ela diz o seguinte, ó, 3 números estão em PA, certo? E o maior deles é o triplo do menor. Sabendo-se que a soma dos 3 é 18, o termo do meio vale. Pronto. Foi o que ele disse. Nós temos uma PA, né? Uma PA. Vou colocar aqui o A de cima. A gente nem precisa mais fazer isso aqui. Ó, temos uma PA. Temos a sequência de 3 números. X, X, X. Eu não sei quem é, né? Mas a questão me diz o que, ó? Que o primeiro é o quê? O triplo, aliás, e o maior deles é o triplo do menor. Sabendo que a soma dos 3 é 18, o termo do meio vale, ó, se o outro é o triplo, ó, então posso dizer o quê? Que esse primeiro aqui, ó, é x menos r, menos a razão. Vamos só organizar isso primeiro, ó. Esse primeiro é x menos a razão, esse aqui é x, ó, e esse aqui é x mais a razão. Como assim, ó? Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma PA mudando de 2 em 2, ó, que é 2, 4, 6, certo? Percebam que a razão não é de 2 em 2, ó, certo? Então aqui, ó, vai ser x menos 2, aqui vai ser x, ó, que é 4, e aqui x mais 2, ó, certo? Perceba que esse aqui, ó, sempre eu tiro menos 2 se eu for para a esquerda, que no caso eu estou tirando a razão, né, ó, que é a minha razão, ó, se eu for para a esquerda, eu subtraio a minha razão, ó, 4 menos 2, a razão não é de 2 em 2, se eu for para a direita, eu somo mais 2, ó, então somo com a razão. Então eu tenho essa estrutura aqui, ó, da minha PA, né? Ele também dá outra característica aí, pessoal, pra gente, ó. Ele disse o quê? Que a soma de A1 mais A2 mais A3 é igual a 18, certo? A1 mais A2 mais A3 é igual a 18. Bem, então vamos substituir, né? Ó. Quem é A1? A1 é x menos r.
Quem é A2? É x. A3, x mais r, igual a 18. Fiz só substituir. Esse aqui é meu A1, meu A2 e meu A3. Ó. Então vamos lá. Ó. Menos r com mais r vai embora. Ó. Por que vai embora? É como se tivesse menos 2 mais 2. Ou menos 1 mais 1. Né? Qualquer número. Se bem que eu não sei quem é r. Né? Ele não me disse quem era a razão. Ele não me disse. Ele só quer saber o quê? Quem é o termo do meio. Ó. Mas, obviamente, quando eu descobrir aqui quem é o termo do meio, eu também vou descobrir quem é esse. E esse aqui também, né? Porque ele falou que era o triplo do inicial. Mas não vamos abordar isso. Ó. Vamos continuar na questão. Então, eu tenho essa incógnita aqui, que é x menos r. Essa aqui é x e x mais r, né? Como eu acabei de explicar o porquê que é menos r e porquê que é mais r. Então, quando eu organizo A1 mais A2 mais A3, eu tenho essa sequência. Menos R vai embora com R, então vou ter 3x, ó, somando, né? Somando todos eles. 18. X é igual a 18 dividido, ó, tá multiplicando? Passo dividindo. Por 3. X é igual a 6. Ó. Ah, x é igual a 6. Então, quem é a minha sequência aqui? Ó? Mas a resposta eu já tenho, né? Por quê? Ele está perguntando quem é o termo do meio. O termo do meio é 6, ó, né? Então vamos lá. Aqui ficaria 6, ó. 6. O outro ficaria um número menos a razão. E o outro seria o quê? 3 vezes x menos r. Né? Porque ele é o triplo, ó. Mas a gente nem precisa fazer isso. Simplesmente ele quer o quê? Um número do meio, ó, que é 6. Né? Então a questão 6 só pede isso, que a gente descubra quem é o valor de x. Bem, pessoal, como não dá tempo a gente resolver todos os exercícios, vamos resolver só os principais, né? Então, ó, vamos resolver então agora o primeiro exercício, a primeira questão dos exercícios complementares. Né? Ela diz o seguinte, ó. Analise as sequências a seguir. Aí nos dá essas 4 sequências aqui, ó, de números, sequências, né? E pergunta sobre as sequências, podemos afirmar que todas são progressões aritméticas. Para ser progressão aritmética é necessário ter uma razão que não muda, né? Uma razão constante. Como é que eu posso obter essa razão? Subtraindo o segundo termo do primeiro. Ó. Quem é a razão desse daqui? Ó? 4 menos 3. Isso é? Cadê a resposta? Ó? 4 menos 1. Isso é igual a 3. 7 menos 4 é igual a 3. 10 menos 7 é igual a 3. Certo? Isso é uma PA? Sim. É uma PA. Então, beleza. Isso aqui é uma PA. Vamos lá para isso aqui, ó. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1. Então, a razão dessa PA aqui, uma razão PA constante, ó, ela é o quê? 0. Deixa de ser uma PA? Não, continua sendo uma PA. Por quê? Tem a mesma razão. Ó. Certo? E esse outro, como é que a gente pode identificar se é uma PA? Faço do mesmo jeito. Ó. O anterior, o sucessor menos o anterior. Ó. 3 menos 9 dá menos 6 aqui. Ó. Certo? Ó. Observe, pessoal, que não é 9 menos 3. Ó. É 3 menos 9. Ó. Quem é o maior? 9. Então, o meu resultado vai ser negativo. Ó. 9 menos 3, 6. Ó. Certo? Aqui também, ó. Menos 3. Ó. Menos 3 menos 3. Ó. Menos 3 menos 3. Ó. Continua sendo menos 6. Ó. Percebam que é o sucessor menos o anterior. Ó. Então fica menos 3, menos 6. Aqui novamente. Ó. De novo aqui, ó. Menos 9 menos 3. Ó. Esse menos esse. Ó. Percebe, pessoal, que aqui agora, aqui vai ficar como? Vai ficar menos 9, menos com menos, mais. Ó. Mais 3. Então, menos 9 mais 3, menos 6. Isso aqui já é uma PA, certo? PA. O item D, vamos ver se é uma PA. 0
menos 1, menos 1. Menos 1, menos 0, continua sendo menos 1. 2, menos 1, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Isso aqui foi 0, menos 1. 0, menos 1, isso é igual a menos 1. Menos 1, menos 0, isso é igual a menos 1. Aí quando a gente vai, ó, 2 menos 1, ó, opa, aqui já vai mudar, ó. 2 menos com menos, mais, né? Isso é igual a 3, ó. Então aqui já é 3, ó. Então posso dizer o quê? Que essa daqui, ó, não é uma PA, certo? Não é uma PA. Ou seja, o item A já está errado, né? Todas são progressões aritméticas? Não. Somente A e C são progressões aritméticas? A e C são progressões? São. Mas por que não pode ser esse item? Porque ele falou somente, não é somente o item A e C, né? O B também é uma progressão aritmética. Somente D não é uma progressão aritmética. Verdadeiro, né? Somente o item D, ó, não é uma PA. Todos os outros itens, todas as outras sequências é uma PA. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, quando vocês forem resolver essa questão de PA, lembrem-se da fórmula geral e de como a gente pode obter a razão, certo?